A sua casa precisa ser o seu refúgio contra a loucura do mundo lá fora. Evite trazer as bugigangas, os entulhos do mundo para dentro da sua casa. Quanto mais organizada, simples e minimalista for a sua casa, melhor para você organizar os próprios pensamentos. Você vai se sentir melhor, você vai trabalhar melhor e, por tabela, você vai investir melhor se você estiver com a sua casa arrumada. E para falar sobre isso, eu vou introduzir um autor para vocês, Inazo Nitobe. Ele nasceu no Japão, estudou nos Estados Unidos e, no final do século XIX, ele escreveu um livro chamado Bushido, A Alma do Japão. Nessa obra, ele fala sobre o código de ética dos samurais, que eram guerreiros do Japão feudal. E essa cultura estava acabando na época em que ele escreveu esse livro. E ele tenta mesclar a cultura ocidental com a cultura oriental, porque ele se converteu ao cristianismo, mas ele não deixou para trás as suas origens japonesas. Essa obra é muito interessante. Nela, ele revela a cerimônia do chá, que era um costume entre os japoneses no final do século XIX. Eles reservavam uma parte do dia para beber chá em família, e isso acalmava todo mundo e facilitava para eles levarem os compromissos no dia seguinte. As casas japonesas geralmente tinham um cômodo separado só para a cerimônia do chá, e esse cômodo ficava muitas vezes no jardim. Era um cômodo pequeno com pouquíssimas coisas. Era um espaço para você se isolar do mundo externo. Do livro Bushido, A Alma do Japão, de Inazo Nitobe, destacamos as seguintes passagens. Como exemplo de como a coisa mais simples pode se tornar uma arte e, em seguida, uma cultura espiritual, posso tomar chá no yu, a cerimônia do chá. Beber chá como uma arte refinada. Por que não deveria ser? Essa calma de espírito, essa serenidade de temperamento, essa compostura e quietude de comportamento, que são os primeiros elementos essenciais do Sha no Yu, são, sem dúvida, as primeiras condições para o pensamento correto e o sentimento correto. A limpeza escrupulosa do pequeno quarto, isolado da vista e do som da multidão enlouquecida, é, por si só, propícia para desviar os pensamentos do mundo. O interior despojado não capta a atenção como as inúmeras imagens e bugigangas de um salão ocidental. A presença de kakemono, pergaminhos, chama a nossa atenção mais para a elegância do design do que para a beleza da cor. O máximo refinamento do gosto é o objetivo visado, ao passo que qualquer coisa semelhante à ostentação é banida com horror religioso. O próprio fato de ter sido inventada por um recluso contemplativo, numa época em que guerras e rumores de guerras eram incessantes, é bem calculado para mostrar que esta instituição era mais do que um passatempo. Antes de entrar no recinto tranquilo do salão de chá, o grupo reunido para participar da cerimônia deixava de lado, juntamente com suas espadas, a ferocidade do campo de batalha ou as preocupações do governo, para ali encontrar paz e amizade. Agora eu vou revelar uma experiência que eu tive recentemente, que tem muita relação com essa descrição da cerimônia do chá, porque ela revela que você tem que ter um ambiente mais limpo, organizado, com menos coisas, que tende ao minimalismo. Eu sempre achei que eu tinha uma casa organizada, afinal de contas eu sou arquiteto, eu mesmo construí minha casa e eu deixei essa casa com várias gavetas e armários. Então, certa vez eu procurei por uma ferramenta e eu não consegui encontrar porque ela não estava na caixa de ferramentas, ela estava perdida. Eu cheguei a pensar que ela tinha sido levada por alguém que fez algum trabalho aqui em casa. Então, eu tomei uma decisão. Eu comecei a reservar parte do meu dia, um breve momento, para arrumar minha casa cômodo por cômodo.
eu fui abrindo todos os armários e todas as gavetas e eu percebi que a minha casa estava assim, muito bagunçada. Vários papéis vencidos há mais de 5 anos, comprovantes de contas que não tinha mais necessidade de guardar. Então eu comecei a jogar fora essa papelada inútil. Eu percebi também que eu tinha roupas que eu não usava mais ou que não me servem mais e eu resolvi dar essas roupas embora para um projeto social. Os brinquedos da minha filha, vários que ela não brinca mais, eu conversei com ela e nós combinamos de fazer a doação desses brinquedos também. Conversei com a minha esposa e ela também começou a arrumar as coisas dela. Esse processo levou quase 2 semanas e foi uma grande rodada de arrumação interna da casa, porque o chão estava limpo, a louça estava lavada, mas tinha muita coisa fora do lugar e eu acabei encontrando as coisas que eu imaginava que eu tinha perdido. É impressionante o volume de coisas que você junta para jogar fora ou para dar embora ou para fazer uma doação. E isso ajuda a aliviar a mente, eu posso ser testemunha disso. A nossa casa ficou mais confortável, ficou mais gostosa para viver. E eu também mapeei todos os aspectos que eu preciso tomar cuidado daqui para frente, porque a minha casa já tem mais de 15 anos e ela precisa sim de manutenção, de reforma em alguns aspectos. Então, ao fazer essa organização, eu mapeei o que eu preciso fazer nos próximos meses. A minha cabeça ficou mais leve, eu consegui organizar melhor meus pensamentos, meu desempenho no trabalho melhorou após isso. E, obviamente, porque isso melhora a nossa capacidade de investir. Porque você também começa a despertar para o consumo consciente das coisas. A gente não precisa trazer para casa uma lembrancinha da cidade que a gente visita, um bibelô, porque isso vai se acumulando e não serve para nada muitas vezes. Então, com menos coisas, fica mais fácil encontrar o que a gente precisa, fica mais fácil para se organizar e a gente começa a ficar mais criterioso para comprar novas coisas. Será que eu realmente preciso dessa roupa nova? Ou a roupa que eu tenho agora ainda eu posso usar por mais alguns meses? Então, se eu comprar uma roupa nova, significa que a roupa antiga, que eu não vou usar mais, eu vou dar embora, vou passar para frente para não ocupar espaço no armário. Então, isso força você a ter um consumo consciente das coisas e isso resulta em economia. Você com mais economia, você consegue fazer um aporte maior em ativos geradores de renda passiva. Então, se você arrumar a sua casa, organizar a sua mente, você vai antecipar por tabela as suas metas de independência financeira. E algo semelhante a gente precisa fazer com o nosso computador, com o nosso celular. Tirar os arquivos que não servem mais. Quando você faz uma faxina no seu computador, por exemplo, provavelmente seu computador vai funcionar mais rápido. Ele vai ter a memória favorecida e você vai encontrar as pastas com mais velocidade. É verdade que certas coisas você não pode simplesmente descartar. Alguns documentos você precisa guardar sim, tanto na sua casa como no computador. Mas para aliviar a memória do computador, você pode colocar numa HD externa, que as pessoas chamam de SSD. Então, o minimalismo não é uma moda que veio para ficar, não é uma coisa recente. Ele já é um costume antigo em várias culturas. Você já tinha minimalistas na Grécia Antiga. Diógenes era um deles. E pelo livro de Inazo Nitobe, nós ficamos sabendo que no Japão a prática do minimalismo já era adotada no feudalismo japonês. E ela perdurou pelo menos até o século XIX. No século XX, com a abertura dos portos japoneses, a influência da cultura ocidental mudou radicalmente a cultura do Japão ao longo das décadas. Mas faça essa experiência de organizar a sua casa, de dispensar o que você não usa mais, de jogar coisas fora que são imprestáveis. Não guarde aquelas coisas estragadas que você acha que um dia vai consertar, porque isso nunca vai acontecer. Então, deixe para alguém consertar, deixe para alguém fazer uso, faça outras pessoas felizes e fique feliz também fazendo essa experiência
você vai ver coisas acontecendo de bom na sua vida e você pode contar para mim posteriormente. Já falei demais para uma edição do Filosofando. Eu agradeço você que me acompanhou até aqui. No mais, um grande abraço e até a próxima.